mulheres extraordinária e, como prometido, eu estou aqui com a Thelma num bate-papo. A Thelma, ela é enfermeira, hoje atua no Hospital Universitário aqui de Dourados MS. Ela é pós-graduada em Inteligência Emocional e é idealizadora de um projeto maravilhoso. O nome do projeto é Mais Amor e Menos Dor. Ela vai falar um pouquinho sobre, mas antes eu quero fazer uma pergunta para ela, baseada no tema nosso, que é pandemia e seus efeitos. Qual foi, Thelma, para você o reflexo da pandemia na sua vida e na vida das pessoas em geral, dentro da sua atuação como enfermeira, né, na área da saúde, tanto na área de inteligência emocional? Sim. Olá a todos, tudo bem? É prazer estar aqui com vocês no canal. Primeiramente, a gente precisa trazer aí, né, no caso, a lembrança que durante toda essa pandemia aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram óbitos, aconteceram mudanças de setores, enfim, foi um momento muito difícil. E foram acarretados o quê? Estresse, ansiedade, depressão, pessoas até mesmo se suicidaram. Então foi um momento bem crítico que nós passamos. E durante todo esse momento, o que a gente via com muita precisão? Que foi instalado um medo. Porque toda vez que a gente passa por alguma situação onde a gente não tem o controle, né, daquela situação, né, porque muitas pessoas perderam entes queridos, você falando aí da minha atuação como enfermeira, né, trabalhando num hospital, a gente via o medo dos profissionais, porque era um vírus que a gente desconhecia, né, a gente tinha as medidas aí de prevenção, mas onde a gente tinha muitas incertezas. E a gente precisava trabalhar, precisava se paramentar, né? Precisava estar ali equipado. E a gente, quando voltava para casa, era aquele medo. Onde será que eu estou levando contaminação para os meus filhos? Eu tenho 3 filhos pequenos. E isso daí foi um dos maiores motivos de medos, né? No caso, no nosso meio de trabalho. E uma dificuldade que a gente vê em todo local de trabalho é o relacionamento com pessoas. Pessoas, digamos assim, enfrentaram e entenderam a pandemia de maneiras diferentes. Porque todos nós temos uma construção dentro da nossa vida. Desde criança, nós vamos construindo a nossa personalidade, enfim. Tem pessoas que viram como um lado, às vezes, assim, até de oportunidade de crescimento, e outras pessoas realmente adoeceram nisso tudo. Então hoje a gente está passando por reflexos, né, onde a gente tem pessoas que adoeceram, que realmente entraram em problemas psicológicos devido a isso tudo. Mas nós, assim, eu estou falando por mim, por ser cristã, eu acredito que estar em contato com Deus, ter essa conexão com Deus, com a palavra de Deus, me fez ser assertiva em relação aos meus próprios pensamentos, como eu agia, né? Não é que eu estava livre do medo, não era que eu estava livre, né, das preocupações, mas eu tenho certeza que em todos esses momentos eu pude transpor os meus pensamentos, os meus medos, porque Deus estava me direcionando. Eu acho que isso foi muito importante durante toda essa fase. Sim. Inclusive nós também, né, contraímos, fomos um dos primeiros de Dourados, né, a contrair esse vírus. E eu costumo falar assim, para as pessoas que eu conto, foi tudo muito novo, porque quando nós contraímos, nós éramos o 7º daqui de Dourados, né, foi bem no comecinho. Então, assim, o medo era maior, porque a gente não sabia todo o protocolo, como que era quando você chegava no hospital. Aí teve a questão do isolamento, né? Quando eu cheguei lá para visitar meu marido, eu achava que eu ia poder visitar ele, né? Aí a moça falou assim, visita? Não, não tem visita aqui não. Você só vai ver ele o dia que ele sair. Ela faltou falar, se ele sair, né? O dia que ele sair, porque ele está no isolamento. Quando eu ouvi isolamento, eu falei, meu Deus, então assim... Depois a gente passou a entender como que era feito todo o protocolo do Covid, que ficava mesmo afastado, né, no isolamento. Mas no começo aquilo para mim foi algo assim devastador. Sim. Porque eu falei, meu Deus, é o fim. E a gente só ouvia notícia que o Covid era igual à morte, embora a gente, né, sabe que muitas pessoas perderam a vida realmente. Então essa parte que você falou
de Deus, né? De nós termos Deus, eu acho que isso aí é a base de tudo nas nossas vidas. Porque foi Deus que me manteve ali, ainda que com lágrimas nos olhos, mas me manteve com a fé confiante de falar, não, ele vai sair, nós vamos vencer. Sim. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: qual o segredo de se manter firme emocionalmente dentro de qualquer crise? Antes de ir para essa resposta, eu vou pegar um gatinho seu numa frase aí que você falou, né? Passávamos por momentos muito conturbados, né, em relação até ao próprio trabalho, dinâmica de trabalho, e muitas das vezes a gente gerou estresse dentro de nós e às vezes a gente estava passando isso para o nosso ambiente de trabalho. Então, uma frase que você falou, que a pessoa, o profissional, né, de saúde falou, não, ele está em isolamento, e a distância entre isso é um pouco preocupante, porque devido como a gente fala, a gente leva para casa ali toda aquela preocupação e toda aquela culpa. Né? Então, assim, a gente realmente passou por momentos onde a gente nem conseguia dar uma devolutiva positiva para os familiares dos pacientes, enfim, né? Então, assim, eu pego isso e já quero deixar aqui uma orientação para os profissionais de saúde, para a gente poder tentar ser mais assertivo em relação a isso, porque nós lidamos com vidas e às vezes o paciente chega ali, ou às vezes os familiares chegam ali até nós para ser cuidados, e a gente precisa entender que a gente precisa dar uma devolutiva positiva, mesmo no tempo, né, de dificuldades, mas que a gente não venha gerar peso na vida dessas pessoas, ok? E a segunda pergunta é em relação ao segredo de como se manter firme emocionalmente, né? Porque o nosso emocional controla tudo, né? Nossa vida em geral, dentro de qualquer crise. Agora não é nem só a pandemia o tema, dentro de qualquer crise. Sim. Então, assim, eu acredito que, né, o engate da pandemia, né, que a gente está falando de pandemia, mas, assim, eu acredito que ela foi crucial para que a gente pudesse olhar para dentro de nós. Pais, filhos, mães, né, enfim, olhar para dentro da sua casa. Muitas pessoas trabalharam dentro de suas casas e tiveram que olhar para dentro. E olhar para dentro de nós é um dos pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, é a autoconsciência. Então, quando eu paro, começo a observar as minhas emoções e começo a me conhecer, eu começo a ter assertividade comigo mesma. E eu tendo assertividade comigo mesma, eu consigo identificar as coisas que também estão acontecendo ao meu redor. Uma crise chega às vezes na nossa vida não para que gere perdas, mas na verdade a gente precisa olhar uma crise como uma oportunidade de crescimento. Muitas pessoas investiram no digital, investiram em lojas, em marketings digital. Então, assim, da maneira como a gente olha para a crise. E como é que a gente pode olhar por uma situação muito difícil se a gente não consegue nem olhar para dentro de nós? Então, eu quero fazer essa reflexão aí para você. Você que está nos assistindo aqui, será que você tem olhado para dentro de você? Será que realmente você conhece as suas emoções? Porque às vezes pode vir muitas dificuldades. Tem pessoas que conseguem transpor as dificuldades facilmente, às vezes devido à sua personalidade, enfim. Mas quando você começa a olhar para dentro de você, você começa a encontrar algumas respostas também. Então a resposta pode já estar dentro aí de você. Não sei o que você não está conseguindo fazer, mas às vezes é só você parar um pouquinho e se observar mais. Então eu acredito que um dos segredos é esse conhecimento. É a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente também conhece o outro, a gente começa a ter uma clareza das necessidades dos que nos cercam. Então, por exemplo, eu posso estar vivendo, às vezes, um momento de desemprego, mas se eu entendo a dinâmica, às vezes, do que está ao meu redor, eu consigo ver que aqui está precisando de uma coisa específica. E, às vezes, eu posso criar um próprio negócio de acordo com a necessidade
necessidade do outro. Então, você se conhecer é fundamental, né? E assim, como eu já falei, sou cristã e acredito que essa conexão com Deus também é que vai nos levar a encontrar o nosso melhor lugar, porque assim, é o que eu falo às vezes para a Catiúcia, né? A gente tem o nosso chamado, a gente nasceu com um propósito, cada um de nós nascemos com um propósito, e quando a gente assume o nosso lugar, a gente começa a ser plenos, a gente começa a viver uma vida melhor e ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, porque a crise, ela não é para nos derrubar, mas às vezes é para a gente ter a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Sim. E voltando para a Bíblia, né? Eu gosto muito da história de José. José, eu acho que é o maior exemplo disso, de tirar oportunidades em meio à crise. Porque aonde ele estava, ele governava, né? Ele foi lá jogado na prisão, mas lá ele deu sonho e ele já falou, não esquece de mim. E lá ele já administrava tudo. E na onde ele estava, ele fazia da melhor forma que ele podia. E com temor a Deus. Sim. E ele foi exaltado, porque o propósito de Deus foi, no processo, né, que foi a crise que ele passou, a traição e tudo mais dos irmãos, que foi vendido. Mas ele não desistiu, primeiramente, da fé em Deus que ele tinha. E ele, através dos sonhos, eu acredito, assim, pensando que a fé dele foi tão grande que ele falou, os sonhos que eu tive não foi um sonho comum. Foi Deus que falava comigo. Então eu vou chegar na onde Deus falou que eu ia chegar. E às vezes, Deus tem uma promessa na sua vida, ou foi falado algo a seu respeito, e você pode pensar assim, mas está passando tanto tempo, tantos anos já passou, e eu estou só numa vida de dificuldade, de situação difícil, mas antes da promessa se cumprir, existe a caminhada, existe o processo, né? E então que essa palavra fique no seu coração, que você possa entender que em meio à crise que você está passando, a dificuldade que talvez você esteja enfrentando, ou você vai enfrentar um dia, você possa olhar com um olhar não de desânimo, de desistir, mas com um olhar onde eu posso fazer diferente aqui. Qual é a minha oportunidade nessa situação? Né? E antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, Mais Amor e Menos Dor. Amém. E o projeto Mais Amor, Menos Dor, ele é um projeto que está bem no início, está caminhando, mas eu comecei a ver a necessidade de mulheres e até mesmo famílias precisando se olhar com mais amor para a sua vida. Então, inicialmente, eu comecei a postar nas minhas redes sociais alguns vídeos falando sobre o amor de Deus, né? Nosso versículo é João 4,7, né? Deus é amor. E se Deus é amor, a gente precisa exalar esse amor. Então, o projeto Mais Amor, Menos Dor, ele tem esse objetivo de levar amor às pessoas e fazer com que elas se sintam amadas de alguma maneira. Hoje em dia nós vemos uma característica muito marcante em muitas famílias, que é a rejeição. Às vezes, filhos passaram por rejeição, por perdas, né? Eu já perdi um filho e devido a essa dinâmica toda, a experiência que eu tenho, eu comecei a perceber que existiam pessoas ao meu redor que buscavam ajuda em mim. Então, assim, é um projeto que tem esse objetivo, tá? Tá caminhando, e se você puder também seguir, siga no Instagram, Mais Amor Menos Dor Blog. E é isso. E o e-book? Fala um pouquinho sobre o e-book. Verdade, fundamental. Como a Catiúcia estava trazendo para mim essa demanda, né, dessa questão dos acontecimentos pós-pandemia, o que eu lembrei? Nós, no tempo de pandemia, eu acho que foi ano passado, eu juntamente com a Amanda Bertelli e a psicóloga Aline, a gente montou um material para o quê? Homenagear, na verdade, profissionais que atuam no hospital universitário, e a gente está trazendo ali naquele e-book dicas para como você passar
por essas situações de dificuldade de maneira mais assertiva. Então, um material bem simples, mas muito rico e montado com muito amor. Lá a gente deixa a história de uma fitinha azul, que é uma história muito tocante, e se você tiver realmente oportunidade, pare um pouquinho para ler, porque vai fazer sentido para você. Às vezes a gente não se atenta, mas nós às vezes temos a resposta para alguém que está do nosso lado. Às vezes tem alguém que está do seu lado, chorando, precisando de ajuda, e às vezes você é a resposta. Não é ninguém que está lá fora, é você. E às vezes uma mudança ali de mentalidade, uma coisinha que você escuta, às vezes pode mudar a sua vida. Então, não sei se vai estar aqui Vamos deixar no link da descrição. E pare um pouquinho para ler. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então tá bom, Thelma, eu agradeço a sua participação e vou te chamar mais vezes aqui com outros temas, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe a cada uma de vocês e Deus abençoe. E não esqueça, gente, se inscreva aí no canal, porque sempre tem vídeos novos com profissionais que eu vou estar trazendo aqui, como a Thelma, tá? Psicólogas, nutricionistas, a gente vai estar falando de vários assuntos, então se inscreva aí para você sempre estar assistindo nossos vídeos e passa pra frente também, tá ok? Se é bom pra você, passa pra frente que vai ser bom pra muitas pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo.